Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Essa é uma notícia que saiu no Daily Wire. Eu estava falando aqui do Felipe Martins. Deixa eu voltar ao Felipe Martins. Esses acordos, essas visitas, ou será que o Valdemar já foi alguma vez na casa do Alexandre pedir pelo Felipe Martins? Eu me pergunto. Tomara que sim, tomara que eu esteja errado, tomara que o Valdemar tenha ido lá, pedido pelo Felipe, falado que isso é um absurdo. O Felipe Martins está jogado ilegalmente na prisão por sei lá quantos meses já. Ilegalmente. Todo mundo sabe que é ilegal. E fica por isso mesmo. Vocês querem saber por que o Felipe Martins está na prisão? É muito simples. Porque tem acordo. Porque ninguém vai contra. Porque o povo não quer ir para a rua, porque o Bolsonaro não quer, e talvez não seja o melhor para o Bolsonaro querer ou apoiar. Enquanto isso, o Alexandre está fazendo o quê? Vocês sabem para quem que o Felipe Martins está dentro da prisão? Para ferrar com o próprio Bolsonaro, porra! E aí o cara que acha que você tem que se esgoelar para impedir isso é o cara que está contra o Bolsonaro. Ah, eu tô contra. Ah, porque eu quero tirar o cara, quero tirar da prisão com pressão popular, pressão internacional, eu quero tirar da prisão o cara que está preso justamente para que seja feita uma delação premiada. Isso é tortura. O cara está sendo torturado para acontecer com ele, igual aconteceu com a Joanita, e ele não aguente e faça uma delação contra o Bolsonaro. Enquanto isso, do outro lado, Valdemar tomando um cafezinho, o Tarcísio dizendo, não, temos grandes juristas no Brasil, defensores da Constituição, democracia pujante. Quantos vão no Gilmar Palusa esse ano? O Tarcísio foi no ano passado, eu espero que não vá nesse ano. Então, ao menos, esse assunto foi notícia internacional num dos maiores portais dos Estados Unidos. Tá aqui a notícia. Eu botei no meu site, o Paulo Figueiredo Show, uma versão traduzida na íntegra. Tá aqui, ó. Ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins... Não, perdão, a notícia. A prisão arbitrária do ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, ganhou destaque no noticiário internacional por meio do renomado canal Daily Wire. Ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, permanece preso apesar da falta de registros que comprovem a sua culpa. Surreli, faltou você botar o título aqui. O título é: a Suprema Corte de Esquerda no Brasil prende ou mantém preso proeminente conservador baseado em um erro da Polícia de Fronteira dos Estados Unidos. Esse é o título da notícia. Surreli vai corrigir daqui a pouco. E a notícia inteira aqui. Ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, permanece preso. Está 4 meses preso. Um erro no site do governo do USAS. E eles contam a história absolutamente toda aqui, inclusive com as imagens. Com as imagens da viagem. Um histórico de viagens incorreto foi utilizado pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil para mostrar que Felipe Martins viajou para os Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022. Os advogados Martins, em um documento atualizado do CBP, contestam que ele tenha saído do país nessa data. Os advogados dizem que a atualização deve liberar o Felipe. Bom, finalmente temos um documento legal que pode ser utilizado como base. É um caso absolutamente louco, porque todas as provas de que o Felipe Martins foi utilizado um documento que não era um documento oficial, todas as provas de que o Felipe Martins não tinha saído do Brasil foram apresentadas. Se ele saiu do Brasil, não tinha absolutamente nenhum motivo para prendê-lo preventivamente, porque ele saiu e voltou.
E mesmo que ele tivesse saído, os Estados Unidos não são fuga, não tem nada, não tinha mandado de prisão contra ele. Não tem sequer inquérito, ou perdão, não tem sequer acusação contra ele. E é claro que em lugar nenhum do mundo alguém pode achar que isso se sustenta. Mas os caras querem forçar uma delação premiada. Enquanto isso, a gente é notícia absolutamente no portal um dos mais importantes conservadores americanos. Vocês sabem, o nome Fio Diário, que está aqui transmitindo o Paulo Figueiredo Show, juntamente com... nós passamos aqui nesse momento das 16 mil pessoas nos assistindo, nem entrei para ver quanto é que estava a Jovem Pan hoje, quanto é que estava a CNN Brasil, porque a gente tem batido eles com tanta margem que eu nem entrei para ver. CNN Brasil 7,9 mil, e Jovem na internet, obviamente, e Jovem Pan 6,4 mil, coitada, Jovem Pan, só afunda. Ou seja, a gente já está com mais do que a soma deles. E se você clicar no like e compartilhar, a gente vai passar ainda mais. O Daily Wire, a tradução de Daily Wire é fio diário. Então é uma homenagem, é uma inspiração o Daily Wire para a gente. E o mais impressionante foi que a notícia é hoje a mais lida do Daily Wire. A mais lida do Daily Wire. Tá aqui, Suprema Corte de Esquerda do Brasil prende conservador, bababá. Tá à frente da notícia, que deveria até, interessante, vou até pedir para a Surreal botar no nosso site, mas que o promotor que pediu a condenação do Trump, né, participou de uma arrecadação de fundos de um grupo que gostaria de tirar o Trump da corrida presidencial. Você vê como são todos os mesmos caras, né? O cara do Jorge Soros, já falei sobre isso. Mas você vê, essa notícia ficou em segundo. A primeira foi a notícia do Felipe Martins. E é claro que isso não é acidental. Isso é fruto de muito trabalho. Trabalho feito aqui. Porque não adianta, a imprensa brasileira não consegue ter ressonância aqui fora. Então, se a gente não trabalhar muito duro, eu não vou dizer quem, não vou dizer como, mas se não houvesse um trabalho bem feito para emplacar esse tipo de notícia, para que saibam o que está acontecendo com o Brasil. Ai, mas Paulo, você está destruindo a imagem do Brasil lá aí no exterior. Eu falo, eu que estou destruindo a imagem do Brasil no exterior ou é o Alexandre? Eu estou destruindo a imagem com a verdade? Não tem uma linha nessa reportagem que seja equivocada. Apurada, checada, rechecada. E aí quem que está destruindo a reputação do Brasil? Sou eu? Ah, mas não sou. Desculpa, mas não sou. Não sou. E eu vou continuar esse trabalho de conscientização. Eu vou continuar. Todos nós vamos continuar. Ora, eu passei a semana inteira, vocês acompanharam, no estúdio do Lauder Crowder, o estúdio do Steven Crowder. Fiz o último Paulo Figueiredo Show, histórico, um marco na minha vida, ter feito um programa de lá. O que imaginei, né? Uma situação meio surreal. Eu estar sentado na mesa do cara que, se vocês olharem, ele inspirou um pouco aqui o meu cenário, né? Se vocês olharem, é a mesma coloração, mesma vibe e tal. Então a gente está trabalhando com os caras que inspiraram a gente. Fio Diário, Daily Wire, eu com Steven Crowder. E eu digo para vocês, Paulo, agora dá para parar. Pelo contrário, eu sou imbrochável mesmo. Eu voltei de lá com um tesão renovado, com a vontade de fazer o melhor para vocês. O melhor, eu quero apresentar o melhor, eu quero fazer o melhor, eu quero excelência. Eu me lembro que quando eu comecei na Jovem Pan, foi uma mudança de padrão de qualidade para as pessoas que trabalhavam em estúdio de casa e tal, porque todo mundo entrava com um estúdio que não era tão bom, uma câmera de iPhone e tal, e aí todo mundo viu a minha câmera, a minha qualidade, a minha iluminação na época e falava assim, pô, mas o que você usa? E foi muito legal, porque um monte de gente copiou depois, melhorou, e é isso que eu quero. Quando eu saí da Jovem Pan, eu reformulei o estúdio para esse formato mais moderno, e várias pessoas estão seguindo esse caminho. Só que agora eu vou dar um passo adiante. Nas próximas semanas, eu vou começar mais uma reformulação aqui do estúdio e do formato do Paulo Figueiredo Show.
o show vai ser mais bem produzido, eu contratei mais equipe, acabei de gastar aqui, investir mais de 15 mil reais em equipamentos novos, para uma cara nova, para o estúdio ficar no melhor padrão, não quero dever nada. O Steven Crowder tinha 32 pessoas trabalhando dentro do estúdio. Eu tenho 9 pessoas na minha equipe e nem todas trabalham full time, aliás, quase ninguém. Mas eu quero não dever nada em termos de qualidade. E eu espero que vocês gostem. E aí você pergunta, Paulo, por que você faz tudo isso mesmo sangrando todos os meses? Você já falou que você gasta mais dinheiro com jornalismo do que você arrecada, que você todos os meses está sangrando, gastou uma fortuna para poder continuar fazendo o que você está fazendo. Né? Insegurança jurídica, bens bloqueados, sem passaporte, etc. A resposta é você, cara. Você que está em casa. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.